Sobre a questão envolvendo o filho do presidente Lula, o ministro André Mendonça do STF, mandando a Polícia Federal investigar. Mas vale a gente lembrar que foi nessa semana que a revista Veja divulgou a íntegra do relatório da Polícia Federal. Segundo a coluna de Gorgadelha, aliados do presidente Lula comemoraram os vazamentos na íntegra sobre o caso envolvendo Lulinha. A avaliação desses auxiliares presidenciais é de que a publicação da íntegra do material no início da campanha eleitoral seria melhor na medida em que traz à tona de uma vez só as informações que até então vinham sendo divulgadas de forma fragmentada, ali a conta-gotas. Eu conversei com o advogado do Lulinha, o Marco Aurélio de Carvalho, sobre o tema. Ele afirmou que se as mensagens forem verdadeiras, não há indícios de crime ou relação direta com o INSS. A defesa de Lulinha também disse que se ele não fosse filho do presidente da República, o caso já estaria arquivado. A gente tem o áudio do advogado Marco Aurélio, nós vamos ouvir agora e eu quero avaliar a ação do Magno, por favor. É importante dizer que até o presente momento, nem a defesa e nem ninguém tem condições efetivas de atestar a autenticidade das mensagens vazadas na revista Veja e em outros veículos de comunicação. Isso porque nós não pudemos ver a cadeia de custódia, não sabemos se ela está íntegra, se ela está rígida, enfim, são recortes, mensagens que foram tiradas do contexto e que, se forem verdadeiras, apenas comprovam que o governo federal tem mecanismos de contenção, tem, na verdade, mecanismos de controle de ilegalidade e esses mecanismos estão funcionando, Não existe, se forem verdadeiras, indícios de crime, de desvio de dinheiro público, de atos de ofício ou de relação direta ou indireta com o INSS. Essa é a grande verdade. A bem da verdade, estes inquéritos deveriam ter sido arquivados. Se o Fábio não fosse filho do presidente Lula, seguramente esses inquéritos estariam arquivados. Ele carrega o peso de um sobrenome. Se ele fosse filho do presidente Bolsonaro, provavelmente esses inquéritos nem sequer teriam sido instaurados, porque nós bem sabemos que o presidente Bolsonaro aparelhou as instituições, mudou 5 diretores da Polícia Federal, diversos superintendentes da Polícia e da Receita, tudo na perspectiva de defender a sua família, o 01, 02, 03, 04, e a milícia com a qual governou o país. O presidente Lula tem tido uma postura completamente diferente. Não quer que ninguém esteja acima da lei, mas também não permite que ninguém seja tratado como se estivesse abaixo dela. Não quer uma Polícia Federal para chamar de sua. E recuperou a credibilidade, a independência e a autonomia dessas instituições. Infelizmente, elas não estão agindo, pelo menos setores delas, com a responsabilidade necessária para manter, inclusive, essa independência, essa autonomia, essa credibilidade. Magno Cal. Temos, então, aí a questão envolvendo o filho do presidente Lula. Vale lembrar que Fábio Luiz não está no Brasil, ele mora na Espanha. E aí Marco Aurélio traz aí as razões por que poderia ter sido esses vazamentos e também que ele traz ali as diferenças, meio que ele dá em dizer assim, 2 pesos, 2 medidas por conta do tratamento com o caso do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro com o filho do presidente Lula. Mas aqui o que eu quero trazer, Magno, como isso pode prejudicar o presidente Lula, sendo que nós estamos falando do filho e não do presidente Lula. E aí a gente tem um outro caso que liga ali um outro presidenciável, que é Flávio Bolsonaro, que é a questão do Dark Horse, do dinheiro que ele pediu para Daniel Vorcaro. Ali a gente tem o áudio, tem confirmação do próprio Flávio dizendo que chegou a pedir sim esse dinheiro e que até inclusive se encontrou com Daniel Vorcaro quando ele estava com tornozeleira eletrônica. Quero sua avaliação sobre como essas questões elas prejudicam uma campanha eleitoral. O presidente Lula tenta aí o seu 4º mandato, não quer manchar a sua história, Ele fala que tem toda uma história para poder guardar. Flávio Bolsonaro, por outro lado, já disse que essa história do Dark Horse já foi página virada. Não tem mais o que dar explicações, que tudo já foi explicado. O que a gente vê são os 2 lados da política tentando fazer política. Para os bolsonaristas, tudo que havia a ser dito sobre o Dark Horse foi dito, foi explicado. Era um dinheiro privado que claramente, segundo eles, compactua com um orçamento de um filme daquele perfil. E do lado do presidente Lula, nós temos um advogado dizendo que esse só aparece porque o presidente Lula não aparelhou as instituições, e se Lulinha não fosse filho do presidente Lula, esse processo já estaria arquivado. Olha, se Lulinha não fosse filho do presidente Lula, ele teria que arrumar um outro emprego, porque ele não teria tráfico de influência para fazer. O ponto da investigação da Polícia Federal é exatamente porque Lulinha é filho do presidente Lula, tem trânsito livre no Palácio do Planalto e que se associou
de acordo com a Polícia Federal, para fazer negócios com uma lobista, que era sócia do careca do INSS, que pagava as contas do chefe de gabinete do presidente Lula para fazer negócios em Brasília. Tudo isso é absolutamente nubloso, tudo isso é absolutamente esfumaçado. Nada disso é muito transparente e todo mundo parece ter um trecho de culpa no cartório. Se isso impacta para a maioria dos eleitores, é muito difícil a gente dizer e provavelmente a resposta é não. Flávio Bolsonaro não perdeu a maioria dos seus eleitores ao ter revelado as suas conversas com Daniel Vorcaro, conversas que ele negava. Flávio Bolsonaro dizia que aquelas conversas nunca existiram, que ele não conhecia Daniel Vorcaro, que o jornalista que o fez a pergunta sobre sua relação com Vorcaro era um militante, mas depois começou a fabricar outras histórias para justificar os encontros que depois nós ficamos sabendo que ele esteve com Daniel Vorcaro e os milhões, mais de 100 milhões que ele pediu para Daniel Vorcaro sob a justificativa de financiar um filme. Tudo isso muito nebuloso. Lulinha é exatamente o mesmo caso de alguém que é pego em situações muito suspeitas. Isso não começou hoje. Lulinha já estava em situação suspeita quando a Oi, lá atrás, investiu mais de 10 milhões de reais numa empresa dele que não foi a lugar nenhum. A Oi, claro, que tinha muitos interesses no governo de seu pai. E agora nós vemos novamente Lulinha metido com uma lobista. Nós vemos as conversas dos lobistas. É claro que os advogados vão dizer que essas conversas não foram auditadas. E tudo bem, está certo, nós precisamos esperar que as conversas sejam periciadas, nós precisamos esperar a conclusão da investigação da Polícia Federal, mas o que nós sabemos é absolutamente grave. Uma lobista pagar as contas no valor de 250 mil reais do chefe de gabinete do presidente da República, sob a justificativa que eram empréstimos pessoais, pagar o cartão de crédito, pagar financiamento de carro, pagar joias para a esposa do chefe de gabinete do governo federal, do presidente da República, é muito grave. Tudo isso precisa de que nós levemos a sério, precisa que a Polícia Federal leve a investigação a sério e, no mundo ideal, seria necessário que os eleitores também levassem essas coisas a sério. Mas o eleitor brasileiro parece estar anestesiado a respeito de casos de corrupção. Se o caso de corrupção acontece com políticos do outro lado do eleitor, aí sim ele acha que é um baita absurdo, que nunca poderia acontecer, que corrupção está matando o Estado brasileiro, que a polícia precisa fazer alguma coisa. Quando esse caso acontece do lado que o eleitor defende, com um político ou com a família do político que aquele eleitor gosta, ele acha que são apenas conversas normais, que não há nada de irregular, que as pessoas pedem dinheiro para as outras normalmente e que o mérito é da Polícia Federal que está investigando, que a culpa é do jornalista que divulgou isso. Todos os tipos de desculpas são inventadas. Então, por um lado, a gente tem a Polícia Federal investigando, é bom que a Polícia Federal siga investigando, é bom que o Supremo Tribunal Federal faça a distinção entre quem viola sigilo de investigações e quem divulga as violações de sigilos de investigações, porque o jornalista que divulga vazamento não está cometendo crime, está divulgando uma informação de interesse público. Aquele que viola o sigilo, esse sim precisa ser investigado, ao contrário do que ministros do Supremo Tribunal Federal afirmaram durante essa semana, mas é importante também que o eleitor tenha atenção a essas coisas, que o eleitor pare de relativizar casos de corrupção só porque eles acontecem com políticos ou com a família de políticos que o eleitor gosta. Então, infelizmente, no Brasil, nós vivemos um caso de descrédito dos políticos, descrédito das políticas, e, nesse caso, nós vemos como isso afeta a avaliação dos eleitores. Flávio Bolsonaro foi pego com a boca na botija, perdeu 3, 4 pontos nas pesquisas e agora já se recuperou. E a campanha do presidente Lula parece muito mais preocupada com a velocidade dos vazamentos do que, de fato, o que os vazamentos vêm revelado. Então, Marília, é grave, muito grave o que os campos que hoje dominam a política brasileira estão, pelo menos, sendo investigados pela Polícia Federal.
mas é muito triste que isso, ao final das contas, não impacte significativamente na opinião e no voto dos eleitores. E é um momento bastante propício, né, para que os eleitores possam refletir, porque dia 4 de outubro, todos nós, né, como cidadãos, vamos exercer o nosso papel ali de votar e na urna a gente fazer a nossa revolução e tentar, de alguma forma, tentar frear o que acontece dentro do sistema. Magno Cal, bom fim de semana, obrigada pela parceria de hoje, provavelmente a gente se encontra aí em setembro, que eu retorno em setembro, mas provavelmente meus colegas devem conversar com você na próxima semana, porque temos aí o primeiro debate, vamos ver quem de fato vai aparecer, o que vai virar desse debate, porque é sempre uma surpresa essa tal da política, né? Tem muita água para passar por debaixo dessa ponte, até o horário da gente dormir hoje a gente pode ter novidade. Magno Cal, querido, muito obrigada, viu? Obrigado, Marília, boas férias e um bom final de semana para você. É isso, obrigada.